O irmão Ezequiel Tavares aqui me cobrou a terceira vez, né, o vídeo sobre as igrejas episcopais, anglicanas no caso, né, serem reformadas, né, ou não. Meu irmão, muito obrigado aí por sua insistência, viu? Valeu. Desculpa aí pela demora, porque realmente, como eu tenho uma agenda de estudos, né, bem intensa para cumprir, então, às vezes, dependendo do tema, eu respondo logo porque já está engatilhado, né, e às vezes não. Mas eu acabei realmente esquecendo aqui de olhar para essa pergunta do irmão, tá? Mas muito obrigado assim mesmo. Ah, então, se episcopais, no caso, os anglicanos, né, são da tradição reformada, a resposta é direta é não. E eu quero explicar isso, né? Sempre que nós pensamos em fé reformada, nós precisamos realmente olhar para a tradição, né? Isso aí eu tenho dito muitas vezes no canal e não canso de falar isso porque realmente é algo importante. Sempre falar que quando falamos que somos reformados, referimos-nos então a uma identidade histórica, não é? A uma herança preservada. E o contexto do anglicanismo, não é? Ele é um contexto de reforma protestante, certo? Mas é uma tradição que nasce nesse sentido, que não está ligada à fé reformada, tá bom? Assim como o luteranismo, por exemplo. Então, pensemos sobre isso. Nós temos, claro, a reforma acontecendo em vários cantões da Europa e depois chegando também na própria ilha, não é? E ali, na Inglaterra, você percebe com a história do rei, Henrique VIII, e a situação da Inglaterra em si, né? Tendo agora um rei como um líder da igreja, o chefe da igreja, e você tem nisso o nascimento do anglicanismo, tá? E portanto você percebe que é um tipo de tradição protestante, tal como a tradição reformada é e tal como também o luteranismo é. Começando pelo luteranismo, então nós temos uma tradição à parte, certo? Que é identificada por suas doutrinas e práticas. A fé reformada, não é a tradição reformada, nós podemos dizer que se iniciou com Zwinglio, não é? Seria então uma reforma reformada, né, 1523, e foi desenvolvida, obviamente, né, através da conversionalidade, com João Calvino, com as igrejas reformadas em concílio, né, e vários outros que cooperaram com relação a isso. E você também o desenvolvimento do anglicanismo. E inclusive no anglicanismo que surge também o contexto dos puritanos, né? Os puritanos, o movimento puritano foi, de alguma maneira, um movimento contra o anglicanismo, né? Justamente porque eles não queriam uma reforma meia boca. Por favor, quem for anglicano, me entenda. Estou sendo um pouco mais histórico, digamos assim. Estou me referindo a esse ponto. As intenções dos puritanos. Eles realmente queriam uma igreja que fosse realmente reformada. Porque eles olhavam para o que aconteceu, né, nos Países Baixos, por exemplo, e como a fé reformada estava se espalhando, né, pela Europa, e olharam para o anglicanismo e perceberam que muito daquilo que havia naquela igreja da Inglaterra era muito similar ainda ao catolicismo romano. É como se fosse uma igreja muito similar à igreja católica romana, mas na versão inglesa. E isso foi a crítica dos puritanos com relação a isso. Porque, por exemplo, eles olharam para a questão dos paramentos litúrgicos, né, das roupas, de como a liturgia era aplicada no culto, por exemplo, era muito similar à da Igreja Católica Romana. Tinha várias questões, certo? E também não havia uma teologia que tivesse rompido tanto assim com a teologia romanista, certo? Os puritanos quiseram então purificar a igreja, quiseram uma igreja realmente pura, realmente reformada. Isso se deu num contexto um pouco mais, digamos assim, de debate teológico acirrado, não é? Porque você está tendo não agora um confronto contra católicos romanos, mas na verdade é um confronto teológico com outros protestantes, não é? Então isso realmente gerou, né, documentos, digamos assim, mais específicos, mais detalhados, como são os padrões de fé de Westminster. Mas você vê, então existe uma tradição reformada que surge, não é, ali na ilha, na Inglaterra, não é, e também na Escócia, que é, nesse sentido, contrária ao anglicanismo. Então, daí já podemos compreender de maneira clara que o anglicanismo, não é, ou a ideia do governo episcopal em si, das igrejas episcopais, elas não fazem parte da tradição reformada. Elas são uma tradição à parte, nesse sentido, tá certo? Então, são tradições bem antigas, digamos assim, respeitadas. Então, temos luteranos, reformados, anglicanos. São tradições distintas.
todas da Reforma Protestante, mas distintas, tá bom? Tanto em sua teologia como em sua prática, com relação ao culto e outras questões, tá bom? Isso não implica em dizer que dentro desses grupos, dessas tradições, não tenhamos aproveitado, né? Nós não aproveitemos a boa teologia, porque há muitos teólogos anglicanos que nós realmente usamos, aprendemos, não é? E assim também luteranos, e assim por diante. Então, no sentido geral, nós podemos nos ver como cristãos que têm tradições distintas, não é? E essas diferenças de tradições falam muito mais de nossas fraquezas, não é? Do que mesmo dos nossos acertos, por exemplo. Não é? Porque, é claro, como um cristão reformado, eu vou defender a confessionalidade reformada sempre, não é? E vou dizer, eu creio realmente que a doutrina que é defendida nas igrejas reformadas é a doutrina correta, mais correta com relação à Bíblia, beleza? E, consequentemente com isso, eu estarei dizendo que outras doutrinas, que também são cristãs, não estão tão corretas como a que eu defendo. Mas isso é aquilo que também eles vão dizer a nosso respeito, e assim por diante. Faz parte. Enquanto Cristo não voltar, essas diferenças vão permanecer. E eu prefiro que seja assim, né? Eu não acho que devemos ser ecumênicos. Eu acho que devemos ser respeitosos nesse sentido, reconhecendo as tradições, não é? Mas não acabarmos com os muros de separação no que diz respeito a algumas doutrinas, porque isso faria com que nós estivéssemos em um tipo de ecumenismo que seria desonesto, tá? Então, se há diferenças, não é? Se nós temos maneiras diferentes de pensar em termos de governo, em termos de doutrina, não é? Teologia, e isso é algo realmente que nós temos convicção, devemos mantê-las. Cristo, nosso Senhor, quando vier, acaba com todas as distinções, tá bom? Ele é que tem condições, não é? Com sua sabedoria eterna para resolver tais problemas. Mas, para responder o irmão, realmente, a tradição, não é, digamos assim, anglicana ou episcopal é uma tradição à parte, tá certo? E isso não tem a ver com as igrejas reformadas. A tradição reformada é uma tradição diferente, tanto dos luteranos como dos anglicanos. Beleza? Valeu, meus irmãos. Valeu, cara. Assim, meu irmão, Ezequiel Tavares, obrigado pela pergunta, viu? Qualquer coisa, pergunta mais aí.